Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 83º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Eu quero trazer uma ênfase aqui. Jesus está falando sobre amar os inimigos, orar por eles e abençoar a vida daqueles que não gostam de você, ou que não te desejam bem, ou que fizeram mal a você. E orar para que o Senhor abençoe essas vidas. Isso é fato, isso é algo que precisa ser uma prática minha e sua como cristãos. Nós precisamos orar por todas as pessoas, até por aqueles que nos fazem mal. Porque a Bíblia diz em outro lugar, pagai o mal com o bem. Pagai o mal com o bem, não o mal com o mal. Tá certo? Então, é prática comum parecer com Deus, parecer com o nosso Pai Celestial, porque Deus é amor, e ainda que as pessoas dizem eu não acredito, eu não acredito em Deus, eu acredito em outros deuses, eu acredito que não existe Deus nenhum, enfim, ainda que os seres humanos façam tudo isso, façam atrocidades, Deus não dizimou tudo. Ele poderia fazer, ele é poderoso para. Mas ele não, ele estende a sua graça, estende a sua misericórdia para que todos alcancem o conhecimento da verdade, como diz lá na carta a Timóteo. Mas aqui eu quero dar uma ênfase onde Jesus está dizendo para que o Pai que está no céu, ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Muita gente não crê em Deus. Muitos ateus existem. Não porque eles não acreditam em Deus, mas é porque eles estão decepcionados com Deus. A raiz da maior parte dos ateístas é porque em algum momento de suas vidas, seja na infância, na adolescência, seja em algum momento em que seu caráter, seus pensamentos, seu intelecto estava sendo formado, eles pediram muito algo para Deus e Deus não cumpriu. Logo, eles associam o não acontecer com Deus não ser verdadeiro ou não existir. Porque eles pensam, como crianças ou como adolescentes, que Deus tem que dar tudo aquilo que a gente pede. Ou porque eles pediram com tanta verdade e Deus não fez, então logo Deus não existe. Mas aí é um pensamento muito egoísta, não é? Assim, eu entendo quando você tem alguém doente na sua casa, quando você tem algum problema com saúde, com doenças e etc. E aí você ora por cura e a cura não vem. Às vezes há um casamento quebrado, divórcio, e a criança ora para que aquilo não aconteça e aquilo acaba acontecendo. Então muitos são os caminhos das pessoas para interpretarem que Deus não existe. Mas tudo brota de uma raiz de decepção. As pessoas estão decepcionadas que Deus não cumpriu com aquilo que elas queriam tanto. A vida é justa? Não, a vida não é justa. O mundo jaz no maligno? Sim, o mundo jaz no maligno. Coisas ruins acontecem o tempo todo? Sim, coisas ruins acontecem o tempo todo. Não seria muito egoísta da nossa parte achar que porque pedimos algo com muita vontade, Deus tem que ouvir?
E porque se ele não faz, ele não existe, ou ele não te ama, ou ele não é verdadeiro, ou ele não é um Deus bom. Então a reflexão de hoje é mais no sentido de entender a soberania de Deus. Deus é soberano. E quando dissemos que Deus é soberano, quer dizer que Ele é acima de qualquer coisa. De que Ele manda se Ele quiser. E que se Ele não quiser também, Ele é soberano. Não muda o fato do que Ele fez por nós. Nós queremos que Ele faça coisas por nós. Quando o maior presente que poderíamos ter, Ele já fez. Então entenda, o ser humano não tinha acesso a Deus. Estávamos destinados à condenação eterna pelo pecado de Adão, pelo pecado original. E mesmo assim, por amor, ele fez um caminho doloroso, um caminho de sangue, por meio do seu filho. Quando a Bíblia diz que ele, lá em Colossenses, diz que ele tomou a escrita da dívida que era contra nós e cravou na cruz, pagando ela, quitando essa dívida. Eu imagino não Jesus pegando um prego e pregando uma folha no madeiro, mas os pregos foram através do corpo dele, perfurando sua carne, derramando seu sangue. Não foi barato, mas ele ainda assim fez. O caminho para a verdade, para o amor verdadeiro, está aberto por meio do corpo de Jesus, que foi espancado, foi rasgado na cruz do Calvário, foi pregado lá. Esse caminho foi aberto, o véu se rasgou do alto a baixo, diz quando Jesus entrega seu Espírito e diz, está consumado, e entrega o seu Espírito. Está pago, e entrega o seu Espírito. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. E se eu pudesse, eu não tenho esse poder, obviamente, mas o poder que eu gostaria de ter, se eu pudesse, é de curar o coração das pessoas, sabe? Seus traumas mais profundos. Eu sei que mesmo estudando psicologia, estudando psiquiatria, indo a fundo ali na medicina mental, ainda assim nós não somos capazes de curar traumas e feridas. Muitas pessoas passam por terapia por anos e ainda assim carregam suas feridas. Elas só amenizam a dor, mas não curam as feridas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar a sua decepção, eu não posso tirar a decepção das pessoas. Mas eu conheço um que bate a porta o tempo todo. Que está vivo, que reina para todo sempre. E que a Bíblia diz que ele está à porta e bate. E quem abrir, ele vai entrar e cear com eles e vai levar salvação para essa casa. Não dê as costas para Deus. Eu sei que talvez às vezes nós ficamos decepcionados. Eu sei que às vezes pedimos coisas e Deus não faz. E tá tudo bem. Eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Eu preciso entender que existem problemas muito maiores do que os meus. Sofrimentos muito maiores do que os meus. E que é parte da vida. E que se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele continua sendo o Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e continua sendo o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pode te libertar, me libertar, aquele que é a luz da vida e a própria vida dos homens, aquele que é o pastor das ovelhas, aquele que é a porta das ovelhas, aquele que é o caminho estreito em direção ao Pai,
aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, se cumpre nos evangelhos e vive eternamente. Se ele te libertar, se ele me libertar, verdadeiramente seremos livres. E ele, se ele nos der vida, não é qualquer vida, é vida em abundância. Então, não dê as costas para o Senhor. Se ele está batendo na porta, abra a porta. Se arrependa dos seus pecados, deixa Jesus entrar. Deixa ele fazer a diferença. Deixa ele curar essa ferida, colocar bálsamo puro ali, colocar óleo e curar essa ferida de uma vez por todas. Deixa ele te ensinar a liberar perdão, deixa ele te ensinar a ser livre, ser vazio das experiências humanas terríveis, para que você seja cheio da vida e do Espírito. Nisto o Senhor prova o seu amor por nós. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele morreu por nós, nos dando vida e graça. Deus abençoe sua vida e até amanhã.